Olá pessoal, meu nome é César, você está no canal das Antiga 80. Estou aqui me despedindo um pouco do Polysystem 2900. Sim, já coloquei à venda provavelmente o tape deck, o receiver, o toca-discos, as caixas e o rack vão ficar. E aqui no final desse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que vai entrar aqui no lugar. Na verdade seria uma teoria do que seria o equipamento da Polivox se substituiria o 2900, mas isso aqui no final. Bom, e aqui no meio do vídeo, durante o vídeo, vou falar um pouco sobre a minha história sobre esse equipamento, vou mostrar aqui um pouco dos catálogos, o que a Polivox fazia, o que não fazia, o que eu tenho aqui de catálogo, quais são os vídeos que eu já fiz sobre esse equipamento e também quais vídeos eu ainda vou fazer sobre ele. Lembrando, eu gosto de curtir aqui um pouco antes de me despedir dele, então a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo de hoje, sem muito roteiro aqui, beleza? Tem interesse? Continue assistindo o vídeo aí. Lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamento dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena. Devido mostrar os equipamentos que estão aqui atrás, eu vou tirar o pano ali, porque como esse vídeo aqui o foco não é esse equipamento, e sim um contexto geral, eu vou tirar o pano ali. Então é sobre isso que a gente conversa aqui nesse canal. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de deixar o like para ajudar. E a gente fala sobre conhecendo, inclusive já fiz aqui o vídeo de conhecendo, opinião sincera, dicas, que mais? Comparativos, lives batendo papo, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo. Vamos continuar curtindo aqui. Opa! Deu uma diminuída no ritmo, vamos passar para cá. Tá invertido, hein? Pode ser o RCA, pode ser a conexão das caixas, alguma coisa a gente inverteu aí. Então, ó. Disco, vamos passar para o rádio, vamos lá, rádio. Traço Osório, número 15. Rádio, AM. Opa. AM. Tá, aqui eu deixei o REC acionado para ficar entrando o viewzinho, mas a gente pode dar aqui e avançar um pouquinho a fita e escutar a fita também. Aqui nós temos com o loading acionado, o equalizador que está um pouco acentuado aqui, os agudos e os graves, o tal do sorriso, né, que a gente normalmente costuma fazer. Deixa eu apertar aqui, vamos ver. Agora está no tape aqui, vamos ver. Aí, ó, aí o tape atuando. Ó, até que consegui fazer num tape digital. Normalmente a gente faz isso num tape analógico, porque isso aqui aconteceu, não foi improviso, não, foi totalmente aleatório aconteceu. Normalmente a gente faz esse pause aqui no pause mecânico, no digital é mais difícil de fazer porque tem aquele intervalo, né? Então é isso aí, Polysystem 2900, as caixas aqui, eu já devo ter mostrado aqui, 12 polegadas, médio, Twitter, né? Tem um som bem legal. Só que aqui não posso deixar por muito tempo, vou voltar para o vinil. Vamos lá, cadê o vinil? Aqui, fono. Opa, soltar aqui. Opa! E como o vídeo aqui é um bate-papo meio que descontraído, né? Eu já fiz um vídeo, não sei, sobre as Vox 100S. E aí eu fiz lá, falei, cara, não gosto muito de Vox 100S e tudo mais. Por quê? Porque, cara, os componentes da Vox 100S, assim, a gente percebe que a Polivox deu uma... Sei lá, não sei por que elas... Né, que a Vox 100S é meio complicado, tá? Então eu já fiz um vídeo, vai estar aqui na descrição. Então, uma pena que eu não tenho mais aquela Vox 100S que eu fiz o vídeo ali, porque a gente poderia fazer um comparativo entre a Vox 100S e a PS12 aqui. Eu sempre falo aqui no meu canal que eu prefiro muito mais essa PS12, apesar dela ser uma caixa de 1983, quer dizer que é uma caixa mais recente, e na teoria uma caixa mais recente ela seria inferior, né? Se você pegar aqui, ó, vamos para os catálogos, né? Se você pegar um equipamento mais recente aqui, ó, da Polivox, ó, né? Depois que a Gradiente comprou aqui a Polivox, se você pegar esse tipo de catálogo aqui, ó, né? Então o que acontece? Olha só esse system.
Olha só esse Polysystem aqui 2900. E olha o Polysystem, no caso aqui, deixa eu ver aqui, ó, Trivox 900, ó. Puxa vida, isso aqui foi o futuro da Polivox. E aí eu fiz um comentário num vídeo aí, não sei qual, aleatório, que, puxa, então a Polivox só hoje faz equipamento chinês, né? Então ela faz equipamento ruim, lá nos anos 80 ela fazia equipamento bom. Cara, é só nesse período aqui que eu vou mostrar aqui os catálogos, ó, tá vendo? Porque só provavelmente 77, 78, 79, 80, até 83. E como eu estava falando das caixas, eu prefiro muito mais as caixas aqui de 1983 do que as caixas de 1980, que são a linha S, correto? E lá eu mostro um dos tweeters, ou o woofer, alguma coisa, o tamanho do ímã, alguma coisa assim, nesse vídeo que eu vou deixar na descrição. E eu fiz um outro vídeo fazendo um comparativo entre esse Twitter e um Twitter moderno, para ver se melhorava ou não e tudo mais. E aqui você vai ver a bunda desse Twitter. Você vai ver que aqui é um Twitter da Novik, muito mais interessante, digamos assim, do que o Twitter que vai na Vox 100S, né? Então muita gente pensa que a Vox 100S é melhor. Não, na minha opinião, a PS12 ou a TR12, que é aquela que tem os acabamentos e o divisor para fora aqui, é muito... O woofer, esse woofer aqui, é superior ao woofer da Vox 100S, tá? Então a Polivox, né, aqui é um tema para um próximo vídeo, o começo do fim. Então aqui nós temos o começo do fim, né? Que seriam os Plastzilla, correto? E aqui nós temos um equipamento ainda com metal, alumínio e tudo mais. Bom, e um outro vídeo que provavelmente eu já fiz, vai estar aí na descrição, é com relação ao 2900, o 150, deixa eu me ajeitar aqui um pouquinho. Como eu disse, é um vídeo meio que para me despedir aqui do Polysystem. Vou sentar assim para ver se fica melhor. Vamos ver, áudio. Beleza? Então eu fiz um vídeo aí alguns dias atrás, onde eu mostro o Polysystem 150. Então aqui, ó, você tem o Polysystem 150 e depois, eu não gosto de ficar pegando muito nos catálogos, que acaba, ó, aqui, ó, acaba meio que amassando, mas e depois aqui, ó, acho que é esse aqui, ó, não, esse é com equalizador, acho que aqui, ó, nesse catálogo aqui, nós temos o Polysystem aqui, ó, aqui nós temos o Polysystem 150M, então eu mostrei num vídeo aí, vai estar na descrição, a evolução do Polysystem, né? O Polysystem 150, onde a gente tem o Polysystem... Deixa eu ver se deixou o som baixinho, para ir curtindo. Então o que acontece? Tem o Polysystem com 750D aqui, ó, e as Vox 70, mas lembrando que... Vou baixar. E lembrando que aqui poderia vir também as Vox 100 no Polysystem, correto? E para falar em Polivox, aqui, ó, eu tenho uma... Deixa eu ver onde que tá aqui, vou mostrar os catálogos. Onde é que tá? Não quero judiar muito deles aqui. Então aqui você tem, ó, as caixas, ó. Tá? Então as caixas da época, ó, Vox 30S, 40S, só 2 vias, ó. Aqui 3 vias a Vox 50S, a 70S e a Vox 100S. Eu já falei, vou repetir, eu não gosto dessa geração de caixa, não gosto, prefiro a geração anterior, ou até mesmo a que veio depois, que é aqui as PS12. Então eu fiz um vídeo aí falando sobre o Polysystem 150. Depois ele sofreu uma atualização, porque daí aqui, ó, né, tem um... Puxa, já abriu aqui o meu catálogo, puxa, eu fico judiando deles aqui, mas aqui tem uma reportagem, não sei aonde agora aqui, onde a Polivox fala, né, agora o Polysystem tem metal, isso é bem legal. Deixa eu ver se eu acho. Tem alguma dessa edição da revista aqui. Não sei se é... Opa, aqui. Acho que é aqui, ó. Não. Vamos ver aqui. Acho que pode ser nessa revista aqui, ó. Vamos ver. Para você ver como que era a propaganda da época. Então, o Polysystem agora tem... Aqui, ó. Tem metal. Ó, tem metal no Polysystem. Por quê? Porque foi substituído o 150... que vinha o 750D pelo o 850D que tá aqui, ó, e agora é M porque tem metal, né? Isso é muito legal. Mas isso eu já mostrei nos vídeos aí, vai estar na descrição. Mas o que é legal aqui também mostrar
que a Polivox, né, ela vinha só com esse tipo de sistema aqui, ó. Então, vendia-se os amplificadores separados aqui. Vamos lá. Aqui, ó, aqui nem percebi, ó, mas ele mostra a linha 5000 aqui, ó. E a linha 5000 já é a linha 5000 com rack aqui, ó. Então ela mostra, será que tem o amplificador da 5000 aqui também? Não, só tem aqui, ó, P3070. Então ela vendia os amplificadores, né, assim, e daí vendia os tapes. Aqui nós temos o 750D, correto? E vendia os receivers. Tem um catálogo aqui do receiver também, aqui, ó. Não é esse, ó, tá judiando dos meus catálogos. Aqui nós temos o 150M também, ó, Polisystem Metal. E aqui nós temos, ó, o 80M e o 150M, né? E aqui depois, na evolução, para acompanhar o 2900, o 80M virou o 1900M, se eu não me engano, né? Que mais? Eu tinha um outro catálogo que eu queria mostrar aqui, dos receivers, aqui, ó. Não é esse, caramba. Tá aqui, ó. Né, o receiver. Então antes os receivers eram isso aqui, ó, PR2200, 2200S já, né, já são os mais recentes, lembrando, o S veio depois do 2200 normal. Então aqui você tem o 1500S, o 1800S e o 2200. Então a Polivox vendia só os receivers, tudo separado, e depois é que veio essa história dos Polysystem, apesar de a linha 5000 já existir, né. Bom, antes de continuar aqui, preciso falar uma coisa que eu não sei exatamente quais são as ordens dos vídeos aí. Então, se algum vídeo que eu te falei que eu fiz aqui, porque eu estou fazendo tudo aqui agora, numa paulada só, né? Pegando aqui um período onde o meu equipamento está ligado, está funcional, certo? E fazendo vários vídeos. Então, eu não sei qual é a ordem que eu vou postar depois. Ó. Quem vai casar aí? Então, não sei qual é a ordem que eu vou postar isso depois. Então, os vídeos ou estão na descrição, ou eu vou lançar em breve, tá? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Bom, mostrei os catálogos, mostrei aqui o 2900, estava falando um pouco sobre ele, um equipamento bem legal. E aqui vou falar um pouco da minha história com relação a esse equipamento. Uma das coisas que as pessoas não sabem é que você encontrar uma loja, né, onde você encontrava isso aqui exposto, era muito difícil. Muito difícil. Eu realmente... Vou ser bem sincero para você, eu não me lembro de ter visto isso aqui exposto em lugar nenhum. Principalmente porque os últimos equipamentos que foram vendidos dessa geração, né, do top aqui, nem é com esse deck e tal, nem é com esse toca-discos, mas acho que em 83, 82, 83 ainda acho que se você fosse numa loja em 83, talvez você encontrasse uma linha dessa exposta lá para você dar uma olhada. Mas eu realmente não me lembro de ter visto isso aqui montado, não. O que eu via era o Power, né? Isso lá nos anos 90, porque a gente via os equipamentos tocando e tudo mais. Então eu vou ser sincero que eu não peguei assim a época de vir e namorar isso aqui montado, certo? Mas, porém, contudo, entretanto, isso aqui eu me lembro de ver isso aqui montado em loja. Então eu me lembro da gente ir numa loja para escolher um equipamento de som e óbvio que quando via isso aqui era só para perguntar mesmo. Perguntava qual era o valor, ia lá, olhava, namorava, mas ter condições de comprar isso aqui, esqueça. Então, para você ter uma ideia, né, um fato verídico aqui, é que a gente foi lá para adquirir um som. Eu tinha uma tia minha que tinha um S126, isso aqui era um concorrente da linha 126, né? Então tinha um S126. E daí quando meu pai foi para adquirir um equipamento desse, a gente foi lá, namorou isso aqui, tinha também na época, para você ter uma ideia, a linha Spectrum, já tinha, isso que é de 84, né? Então um ano depois desse, mas mesmo assim esse ainda tinha lá, para venda provavelmente, e nem a linha Spectrum não dava para adquirir, para você ter uma ideia, né? A nossa condição financeira deu para adquirir só lá uma linha CCE, que é o tal do Capetinha, né? Eu tive uma boa vivência com o Capetinha CCE, estou falando da linha 200, né? Então SR200, CD200, BD200, é o Capetinha porque ele tem dois LEDs assim, o receiver, né? Umas caixas com woofer passivo. Então, para você ter uma ideia, foi adquirido esse equipamento, mas no dia lá a gente namorou System 126, namorou a linha Spectrum, o Spectrum 65 na época, namoramos isso aqui, óbvio, mas esse equipamento aqui, óbvio que não tinha, né? Nem exposto lá para venda, não tinha nessa época aí, né?
Bom, então como a gente está num papo informal aqui, eu vou tentar contar um pouco da história desse equipamento aqui, porque você fala assim, puxa César, você tem um 2900, você comprou de primeiro dono porque você tem os manuais, tem tudo aí. Não, né? Vocês sabem que eu sou um acumulador, sou um comprador compulsivo, então isso aqui não viveu junto. O que viveu junto aqui, César? Quais são os equipamentos que viveram junto? Foi o receiver e as caixas. As caixas sempre estiveram juntas com esse receiver, mas como eu gosto de contar história, você que está aqui nesse vídeo provavelmente vai entender as histórias que eu vou contar aqui. Eu não comprei eles na mesma época, para você ter uma ideia. Eu me lembro que a pessoa anunciou, ela estava tirando os móveis da casa do pai dela e tal, e aí tinha um deck, o deck 950D, inclusive tinha um manual do deck lá, certo? E eu fui lá para comprar o deck, então eu cheguei lá e falei assim, puxa, o deck, quando você quer no deck, tanto, tal, manual, tal. Eu perguntei, mas e cadê as outras peças? Daí ele falou assim, não, tem as caixas ali, só que as caixas estão muito feias, eu acho que eu vou jogar fora. Então assim, veja, PS12, claro, elas estão feias mesmo. Tá? Se você olhar a parte de trás, ela está manchada. Essa aqui pegou água, né? Essa aqui ainda não, essa aqui tá boa. Mas essa aqui, a parte de trás já está esfarelando e tudo mais. Então eu falei assim, não, então me faz uma oferta aí, me faz um preço bom, eu levo as caixas também, óbvio, né? E aí fui lá, comprei o tape deck com o manual, as caixas sem manual, esse manual já veio aí de um outro sistema que eu tinha, e trouxe embora, certo? Claro que daí no dia lá eu perguntei, pô, e o rack? Não, o rack ficou para alguém não sei o que. E o toca-discos? Ah, ficou para não sei o que. E o receiver? Não, o receiver eu vou ficar com ele ainda, não vou vender. Cara, você passou 5 anos, 5 ou 6 anos, essa pessoa me liga e fala assim, pô, César, lembra do som que eu te vendi e tal? Eu tô com o receiver aqui. Isso que é o importante, uma dica para vocês aí que compram equipamento. É o tal do network, né? Então você tem que ter o contato. Apesar de eu às vezes tratar mal o network, mas é os contatos. Então eu adquiri o equipamento lá da pessoa, ela ficou com o meu telefone e depois me chamou. Inclusive, eu vou contar uma história. Uma vez eu comprei esse equipamento dela, uma vez estava passando com um carro, com um monte de equipamento dentro que eu tinha comprado e vi ele na rua, porque ele gosta de moto e tudo mais, estava numa rua que vende moto. Eu parei, comecei a conversar com ele e tal, olha só, comprei mais um equipamento parecido com o teu e tal. E depois de 5 anos, 6 anos depois, ele me liga e fala assim, César, eu vou vender o receiver, tem interesse? Ah, bom, então vou comprar o receiver. Comprei o receiver com o manual original ali, certinho, no mesmo nível que estava o resto, né? Só que o toca-discos, infelizmente, o filho dele levou o rack, mas eu comprei o receiver. Então, 5 anos depois, o receiver se juntou às caixas aqui. Já o tape deck era de um outro sistema, o toca-discos também de um outro sistema, e o receiver que estava aqui também era um outro receiver, né? Então tinha esses 3 aqui, que também viveram juntos, mas de um outro sistema. O receiver eu já vendi faz tempo, acabou ficando o deck e o toca-discos aqui, e agora eu juntei tudo aqui. Já o rack, para você ter uma ideia, esse rack aqui também já tem uns 10 anos, e eu comprei esse rack com 4150, com um Polivox 850D, inclusive eu lembro muito bem desse 850D, que foi ele que rasgou o banco do meu carro. Na hora de trazer, eu acabei colocando ele de quina assim, não percebi, e ele acabou rasgando o banco do meu carro. Tá lá rasgado até hoje, eu me lembro desse 850D. Tinha as Vox 70 que ainda estão aqui, pra você ter uma ideia, né? Você compra e revende, mas o deck se duvidar tá aqui ainda também. Mas as caixas estão aqui ainda, elas estão muito feias, uma hora eu vou pôr elas à venda. E aquele detalhe de acumulador, que eu já fiz um vídeo sobre isso também. O que acontece? Você vai comprando, uma hora eu vou fazer. Essa hora nunca chega, então eu vou falar assim, não, vou vendê-las do jeito que elas estão mesmo para alguém fazer, né? Para algum outro acumulador comprar para um dia fazer. As Vox 70 estão por aí ainda e vieram junto com esse rack. Já o resto do equipamento que estava nesse rack, o receiver, o toca-discos era uma TD1000, já tinha ido embora. Então, quando você vê um equipamento desse aqui montado, né, às vezes você fala, puxa, tudo junto? Não, cada um veio de um lugar aqui, e eu acabei juntando todos eles aqui agora para montar um 2900 e fazer alguns vídeos e tudo mais. E já fiz todos esses vídeos e agora estamos aqui nesse bate-papo, tá? E agora tô me despedindo dele, né? Esse já foi embora, esse aqui provavelmente já foi embora também, não sei. Se eles ainda estiverem ativos, vou deixar aqui na descrição. Esse também. E qual é o futuro disso aqui então, César? O que você vai fazer com isso aí? Os catálogos ficam, claro, eu não me desfaço. O futuro disso daqui é uma utopia que eu já comentei num vídeo também, que é o que seria o equipamento superior a esse.
porque eu mostrei para você o Polivox 80M, o 150M, e qual que seria o 250M? Ou então qual seria a gente tem o 1900, o 2900, e qual seria o 3900? Por que isso? Porque a gente sabe que existe um toca-discos. Aqui está vendo o TD2900, existe um toca-discos 3900. Então a Polivox pegou um toca-discos desse aqui, e provavelmente ele era direct drive, né, não era com correia como esse, e era superior a esse. E vendeu esse toca-discos como 3.900. Só que não tem nada a ver com 2.900. Então, será que existiria um System 3.900? O toca-discos a gente sabe que tem. Mas e o resto? Qual seria o receiver? Qual seria o tape deck? Quais seriam as caixas? Bom, pela tendência aqui, eu acredito que seria isso aqui com o 3.900. O deck, provavelmente a Alpine, sei lá, tem algumas versões mais completas de tape deck da Alpine. Não sei se a Alpine iria mandar para a Polivox fazer esses tape decks aqui, né? Porque esse aqui é o top de linha que a Polivox lançou. Depois disso não teve mais nada. Então, qual seria o tape deck? A gente teria que pegar lá os tape decks da Alpine dessa época e ver qual seria o tape deck que provavelmente a Polivox escolheria para trazer para o Brasil. Qual seria o receiver? Né? O toca-discos a gente sabe, 3.900. Qual que seriam as caixas do System? Né? Se a gente for pensar na cronologia, como eu disse, seria um Alpine superior a esse, que a gente pode até olhar, tem um catálogo da Alpine dessa geração aqui, a gente poderia ir lá e olhar também, por que não? As caixas poderiam ser, sei lá, talvez as Vox 150S, ou quem sabe as PS15. Você imaginou uma caixa dessa com 15 polegadas, dois tweeters, uma corneta, alguma coisa aqui assim, né? O rack Polyrack 2, quem sabe o Polyrack 3? Não sei. O que poderia ter de diferente aqui no Polyrack, né? Não sei. E o receiver? Bom, o receiver a gente sabe qual seria, né? O receiver com certeza seria, vamos ver se eu encontro. Tá aqui, ó. O receiver com certeza seria o PR4250. Então você já imaginou o Polysystem 3900 com o PR4250 com o modelo 3900, o deck superior da Alpine, o toca-discos a gente já falou, e as caixas de 15 polegadas. Essa seria a lógica, mas não seria a melhor coisa a se fazer, na minha opinião. E para mim aqui, o que eu vou fazer com isso aqui é a melhor opção. Então, o receiver vai sair daqui, vai entrar um 4250. O deck não tem o que fazer, porque a Polivox não fez outro deck. Então eu vou tirar o 2900, vamos manter o 950D, tá? Que é um que eu tenho aí, vamos colocar o 950D aqui. O toca-discos não seria a TD3900, porque para mim a TD3900 não é melhor do que uma outra toca-discos que tá aqui até, ó, bem judiadinha, precisamos dar uma arrumada nela, que seria ou uma TD6000 aqui, ou uma TD3000. Certo? Seria para mim o equipamento top da Polivox. 4250, uma TD6000 ou 3000, correto? O deck a gente vai manter esse porque não temos outra opção. As caixas também a gente vai manter essas porque não tem outra opção. Poderia, se caso fosse fazer, né? Não, então vamos fazer a caixa que seria. Aí irá pegar dois woofers de 15 da Novicão, né? Dois MIDI ou MIDI Ranger da própria Novic também, colocar numa caixa, montar uma caixa de 15. Mas aí seria impossível. Aqui o que eu vou fazer é substituir esse equipamento por uma 6000 ou uma 3000, o 4250, vamos enfiar aqui, o 950 e vou manter essas caixas aqui, porque eu gosto dessas caixas aqui. E aí alguém viu aqui finalizando o toca-discos e falou assim, pô César, mas uma 6000 não tem esse detalhe aí, né? Do início do disco bacana, automático e tudo mais. Bom, para a Polivox uma 3900, quer dizer o quê? A mesma coisa aqui, com os automáticos e tudo mais, só que direct drive, talvez com estroboscópio, se eu não me engano a 3900 tem. Eu já tive uma 3900, vai estar na descrição o vídeo dela. Então, talvez para Polivox sim, mas para mim não, tá? Para mim seria um equipamento mais simples, sem esses automáticos e tudo mais, mas que na minha
conversamos aqui um pouco sobre a Polivox, o Polysystem, mostrei alguns catálogos, alguma coisa que eu tenho aqui, alguma coisa que eu já mostrei em vídeo. E aí eu vou pedir para você, né? Eu contei toda a minha história aqui, contei alguns detalhes. Deixa aí o que você acha. Se você fosse montar um equipamento superior a esse, o que você colocaria aqui no lugar? Se você viu um equipamento desse na loja, você conseguiu comprar? Você conseguiu comprar aquele ali que é superior? Deixa aqui no comentário pra gente entender como era aí a situação dessa época. Não, César, eu também não consegui comprar, só namorava, ou então já tive uma experiência com um equipamento desse, ou com outro equipamento, que é o 150 ou 150M. Deixa aqui nos comentários pra gente continuar conversando. Eu contei minha história, você conta a sua aqui nos comentários. Então é isso, PR2900, estou me despedindo dele aqui. Mas em breve vou mostrar o vídeo colocando as outras peças aqui para fazer uma melhoria aqui desse sistema. É isso aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like para ajudar. E eu ainda vou continuar curtindo ele aqui um bom tempo ainda. Vou confessar uma coisa para vocês, o receiver já está à venda. Na hora que eu estou fazendo esse vídeo, o receiver já está à venda, o tape deck também já está à venda, o toca-discos também está à venda, enquanto eu faço o vídeo aqui. Então se eu vender o toca-disco, eu arranco ele daqui, já era. Aqui é a mesma coisa, mas em breve eu vou pegar, se caso não for vendido, vou embalar eles, deixar guardado e já fazer um upgrade nesse sistema aqui. Mas enquanto isso, vou curtindo aqui. E se surgir mais uma ideia para vídeo, eu faço. Grande abraço, até a próxima.